Entrevista do dia. Vamos conversar com a doutora Thaisa Abraim, que é neurologista, e vamos falar hoje sobre a doença de Parkinson. Hoje no Dia Nacional do Parkinsoniano. Boa tarde, doutora Thaisa. Seja bem-vinda. Uma palavra madura. Vamos lá. Doutora Thaisa, está nos ouvindo? Está nos ouvindo, doutora? Doutora Thaisa Abraim, neurologista. Está nos ouvindo? Tem farinha de tapioca, só quer dar dúvida. Bom, eu acho que a doutora Thaisa não está nos ouvindo, mas já a gente traz a doutora Thaisa ao vivo. A gente vai falar hoje sobre a doença de Parkinson, que é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, é uma doença crônica, é uma doença progressiva. Ela é causada por uma diminuição intensa da produção de dopamina e é uma doença relativamente conhecida. E hoje nós vamos aqui conversando com a doutora Thaisa Abraim. Vamos falar sobre os sintomas e as formas de tratamento dessa doença que acomete muita gente. Não se sabe muita coisa sobre ela, mas hoje a gente vai tentar tirar um pouquinho das nossas dúvidas a respeito da doença de Parkinson. Bom, e para quem ainda não conhece nada sobre isso, a gente fala algumas coisas que foram anteriormente conversadas com a doutora Thaisa sobre a questão, por exemplo, da dopamina, que ajuda na transmissão de mensagens entre as células nervosas. A dopamina ajuda na realização dos movimentos voluntários do corpo, né? De uma forma automática, aqueles movimentos que a gente faz no dia a dia mesmo. Ou seja, a gente não precisa pensar em cada movimento que os nossos músculos realizam, graças à presença dessa substância em nosso cérebro. Vamos ver se a doutora Thaisa Abraim já está na linha com a gente. Doutora Thaisa, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pela sua disponibilidade em estar conosco aqui. Hoje é o Dia Nacional do Parkinsoniano e a gente queria tirar algumas dúvidas sobre a doença de Parkinson. Para começar, eu gostaria de lhe perguntar quais são os sintomas da doença. Bem, gente, a doença de Parkinson é a principal doença de um grupo que compõe outras doenças, as síndromes parkinsonianas, tudo bem? Uhum. Dessas síndromes parkinsonianas, a doença de Parkinson é a mais comum, tá? Então, nós temos um grupo de sintomas que não se resume apenas ao tremor, como muita gente pensa, né? Eu sei que o tremor é o sintoma mais perceptível por outras pessoas, mas ele não é o mais incapacitante, tá? Esse grupo de sintomas inclui o tremor de repouso. Isso é uma coisa que vale a pena ser ressaltada, é um tremor que aparece principalmente no repouso. A rigidez, o paciente começa a ficar todo durinho, com dificuldade de executar movimentos, né? Então, rigidez, lentidão de movimentos, o tremor de repouso, e numa fase mais tardia da doença, pode ocorrer a instabilidade postural, que é uma tendência à queda, né? A pessoa tem uma mudança no centro gravitacional e fica mais fácil dela cair, mas isso só aparece numa fase mais tardia da doença, né? Esses 4 sintomas são os sintomas cardinais da doença de Parkinson e das síndromes parkinsonianas em geral. E o tratamento? Tratamento para isso, pode continuar, pode iniciar bem cedo, vamos dizer assim, à medida que a pessoa percebe esses sintomas, o início desses sintomas, ela já pode procurar o neurologista para saber como agir a partir de então, né? Sim, com certeza, porque o tratamento hoje envolve diferentes classes de remédio e a opção pelo tipo de remédio a ser usado vai depender do sintoma mais incapacitante naquele paciente, da idade de início do paciente, né, dos sintomas, o quanto que aquilo afeta a capacidade funcional da pessoa. Tudo isso é levado em consideração na hora de escolher um tratamento.
Vale a pena dizer que nós não temos tratamento curativo ainda para a doença de Parkinson, mas o tratamento dos sintomas melhora bastante a qualidade de vida do doente e é capaz de devolver a funcionalidade para ele, manter a pessoa independente, ativa, trabalhando. Então, quanto antes ela buscar atendimento, melhor vai ser, com toda certeza. Bem, mas além desses sintomas da coordenação motora propriamente dita, existem também alguns sinais, como a diminuição do olfato, alguma alteração intestinal. Esses também são sintomas, e o detalhe, são sintomas comuns, não é? Problemas intestinais, alguma coisa relacionada ao sono, são sintomas que normalmente estão ligados a várias outras doenças, por isso que muitas vezes o diagnóstico é um pouquinho mais difícil, né? No início. Então, esses sintomas, eles fazem parte dos sintomas não motores da doença de Parkinson, tudo bem? Que inclui alteração intestinal, alteração do sono, alteração do humor, né? Esses que você mencionou em particular, a alteração do olfato, né? Uma diminuição do olfato, constipação e um tipo bem particular de alteração do sono, que se chama transtorno comportamental do sono REM, uma coisa bem específica, né? São sintomas que podem anteceder a doença de Parkinson em alguns anos, gente. Então, às vezes o paciente começa a ter esse sintoma e anos depois ele começa a apresentar os sintomas motores da doença de Parkinson, que são aqueles que eu mencionei mais cedo, tá certo? E lembrando que eles são necessários para um diagnóstico de doença de Parkinson, tá bom? A gente não pode dar esse diagnóstico apenas porque a pessoa tem uma alteração de olfato ou porque está com prisão de ventre, mas com certeza são pacientes que têm que ser acompanhados de perto porque é um sinal de alerta, né? Inclusive, hoje já se tem uma certeza de que os problemas intestinais, eles são uma porta de entrada para as doenças degenerativas do cérebro, incluindo aí o Parkinson e o Alzheimer, né? Por conta da inflamação que eles causam no corpo, né? É a teoria do intestino vazado. Isso já é uma realidade, tá bom? Então, só que isso antecede em anos o aparecimento dos sintomas motores do Parkinson. Agora, quais são os exames indicados para quem gostaria, por exemplo, para quem tem algum desse tipo de sintoma e que gostaria, por exemplo, de fazer um exame mais específico, talvez? Qual seria esse exame? Olha, os exames de rotina incluem exame de sangue para investigar doenças metabólicas que possam causar lentidão de movimentos, tá? Lembrando que a intoxicação por chumbo é um diagnóstico diferencial de doença de Parkinson, embora seja pouco comum no nosso meio. E o exame de imagem, a ressonância de crânio, a gente faz para afastar outras doenças que podem causar sintomas semelhantes ao Parkinson, tá bom? Agora, exames específicos para dar diagnóstico de doença de Parkinson, gente, não são usados rotineiramente na prática clínica, eles são usados muito em ambiente de pesquisa, né? Mas o que a gente teria disponível hoje, né, para dar uma certeza maior no início dos sintomas se é doença de Parkinson ou não? Nós podemos fazer um exame chamado SPECT, tudo bem? Que ele ajuda a avaliar o metabolismo cerebral. No caso da doença de Parkinson, o que a gente vai notar nesse exame é uma diminuição do metabolismo numa região chamada tronco cerebral, que é onde começa a queda da dopamina, né? Aquela substância que você mencionou mais cedo. Quando o paciente começa a ter os sintomas motores da doença de Parkinson, nós já tivemos uma redução de 90% da dopamina no sistema nervoso central. Então, você vê que já teve uma redução bem importante. E o SPECT, ele consegue ver o metabolismo disso daí, mais do que a ressonância simples que a gente faz normalmente. Só que o SPECT não é um exame solicitado de rotina, tá?
Que fique bem claro isso para a população. Ele é solicitado em algumas situações quando há uma dúvida muito grande se é uma doença de Parkinson ou não. Quando não há dúvida, não há necessidade de fazer este exame, né? O diagnóstico é eminentemente clínico, tá bom, gente? Tá ok. Muito obrigada, viu, doutora Thaís Sabraim, neurologista. Muito obrigada por sua participação, esclarecendo algumas dúvidas sobre a doença de Parkinson. Muito obrigada. De nada, gente. Obrigada pelo convite.